do Senhor, meus queridos adolescentes. Nós estamos aqui hoje gravando esse vídeo, não estamos podendo ter as aulas presenciais devido a esta ordem de isolamento social, mas eu acredito que em breve nós vamos estar novamente fazendo aulas presenciais na nossa sala, onde vai, com certeza, podemos fazer uma aula mais dinâmica, como nós estamos acostumados. No entanto, eu estou gravando esse vídeo para que vocês não fiquem sem assistência, sem um amparo em relação à lição que nós vamos estudar. Eu vou estar aqui pontuando alguns pontos aqui em relação à lição. Nós vamos estar estudando hoje a 13ª lição da nossa revista, isto é, nós vamos estar concluindo hoje o nosso primeiro trimestre, do ano de 2020. Revista essa que tem por título Conselhos Sociais e Espirituais dos Profetas Menores. A lição de hoje tem por título Malaquias, o valor da família. O texto áureo é: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículo de número 25. O objetivo dessa lição é apontar o propósito de Deus para a família, explicar que a aliança de Deus com o ser humano não o isenta do compromisso com a fidelidade e evidenciar a importância da integridade familiar. Eu vou estar lendo, não vou ler a leitura bíblica em classe, porque eu acredito que vocês já tenham lido, Se não leu, leia antes, deste vídeo, antes de você ouvir, essa gravação, assim que se você entrar no vídeo aí e você não tenha lido ainda a leitura bíblica em classe, então que você faça isso antes, para que tenha entendimento daquilo que nós vamos estar comentando aqui hoje. Então eu vou deixar a leitura bíblica em classe para que vocês leiam. Encontra-se em Malaquias, capítulo de número 2, versículo do 10 ao 17. Certo? A introdução da lição diz assim: a obediência aos mandamentos do Senhor é o ponto fundamental para que vivamos de forma agradável a Ele. Porém, Israel parecia novamente ter se esquecido desse princípio, depois de serem animados pela promessa da vinda do Messias. Os judeus esmoreceram e passaram da esperança ao ceticismo. Os sacerdotes eram profanos e os homens desleais com suas famílias. Malaquias ensinará que Deus nos ama e deseja que corrijamos nosso caminho para fazermos a sua vontade. Eu vou ler com os irmãos aqui, vocês me acompanhem em casa, eu vou ler os textos aqui, o tópico 1, 2 e o tópico 3. Ao terminar o tópico, eu faço um comentário em cima de cada tópico desse aqui. Mas lembrando que é importante que vocês leiam a revista em casa, para que dê um maior entendimento para vocês, ok? O tópico 1 diz assim: contexto histórico. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e encerra a mensagem dos 12 profetas menores. Os judeus estavam em sua pátria e o templo havia sido reconstruído, mas eles viviam num estado de apatia espiritual. Então o profeta Malaquias se levantou com firmeza e declarou a palavra de Deus ao seu povo. Após as profecias de Zacarias sobre a vinda do Messias e de seu governo eterno, os judeus tinham uma expectativa de cumprimento imediato. Entretanto, com o passar dos anos, a esperança deu lugar à desilusão e declínio espiritual se instalou e os judeus tornaram-se infiéis. Eles casavam com mulheres estrangeiras, pois se divorciavam das mulheres de sua mocidade para ficar com elas, e eram displicentes com os dízimos e as ofertas. Os sacerdotes corromperam-se e eram relapsos no seu ofício. Julgavam que pelo desempenho de suas tarefas, tornavam-se naturalmente aceitáveis diante de Deus. Sabemos da importância de termos compromisso com o serviço na casa do Senhor, desempenhando tarefas ministeriais e sociais. Porém, o fato de realizarmos essas atividades não nos isenta de uma vida diária de pureza e santidade, pois uma coisa não dispensa
a outra. Jesus ensinou esse princípio quando se dirigiu aos fariseus e afirmou: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Foi em meio ao formalismo vazio de Israel que o profeta Malaquias apelou aos judeus que recobrassem a consciência e o temor ao Senhor. Eu quero fazer um comentário aqui rápido para vocês, que já estudamos em outras lições anteriores, e eu enfatizei bem isso, também o professor Rodrigo, a professora Cristina também falou sobre isso. Falamos com vocês a respeito da importância de ter uma vida em santidade para podermos fazer a obra de Deus. O que aconteceu nesse tempo é que depois da reconstrução do templo, e eu quero aqui deixar para vocês que Malaquias, ele veio depois do exílio. Estudamos lá em Ageu e Zacarias sobre a reconstrução do templo. Então, depois aqui, quando chega aqui, já nesse tempo de Malaquias, o templo já estava reconstruído. Já tinha sido dada a ordenança para que os sacerdotes, cada trabalho que eles iam fazer específico. Só que eles tinham uma promessa que o Messias viria. No entanto, eles achavam que aquilo era para aquele tempo. E com o passar do tempo, eles foram deixando aquela vida de santidade, eles foram deixando os costumes e os mandamentos que foram dados para todo aquele que servia na casa do Senhor. Então Malaquias, Deus levanta Malaquias nesse tempo para cobrar isso daqueles homens. Pois o texto que nós acabamos de ler diz que eles estavam esquecendo daquela vida de santidade que era necessário ter, eles já não estavam dando importância para as suas famílias, isso é, já estava se tornando o divórcio uma coisa comum entre eles, eles estavam deixando as suas mulheres, casando com outras mulheres que não eram judias, e com isso estava predominando na vida deles a idolatria. Assim como aconteceu com Salomão, que conheceu outras mulheres, que se deu em casamento com outras mulheres que eram idólatras. Então, o que Deus tinha para o seu povo era uma vida de fidelidade, uma vida santa perante Ele. E o que eles estavam fazendo é deixando essa vida de santidade de lado, já não dando mais importância para a família e já não estavam tendo nem temor e nem tremor mais diante do Senhor. Malaquias então é levantado nesse tempo para repreender este povo, para que eles voltassem a fazer as coisas que eram agradáveis aos olhos do Senhor. Eu quero dar um exemplo aqui. Imagina você com uma função dentro da igreja, como um obreiro, uma obreira dentro da casa do Senhor, e pelo fato de você ter uma posição dentro da igreja, com o passar do tempo você achar que já não precisa ter mais uma vida de retidão diante de Deus. Você achar que pelo fato de você estar servindo ao Senhor na casa dele, de você estar já contribuindo de uma outra forma, você achar que pode deixar os mandamentos do Senhor de lado. E o que a Bíblia nos ensina é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais vida santa nós devemos ter diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero ler agora com os irmãos o tópico 2, que diz assim, estrutura do livro. Malaquias apresenta a sua profecia em 4 capítulos. Podemos dividir esses capítulos em 5 tópicos, a saber, o amor de Deus e os pecados dos sacerdotes. A aliança do Senhor com Israel e o seu amor constituem concerto perpétuo, porém jamais ela livrou os judeus da repreensão pelo erro. Devemos ter em mente que o amor de Deus não exclui a responsabilidade de sermos fiéis. Ao contrário, aumenta ainda mais ao rememorar seu amor. Deus repreende os sacerdotes. Há um dito popular que diz, o pior cego é aquele que não quer ver. Essa era a condição dos sacerdotes, pois profanavam o templo, os sacrifícios e tinham a audácia de dizer a Deus, o que fizemos de errado? Eles estavam cheios de si e vazios de Deus.
Por intermédio de sua degeneração espiritual, os sacerdotes amaldiçoavam a nação e faziam o povo se desviar pelo meio de seus maus exemplos. Meus irmãos, é tudo isso que eu já falei aqui antes, aqui no primeiro tópico. E olha só a consequência disso aqui. Eles estavam trazendo maldição para o seu povo. Por quê? Porque eles eram a linha de frente. Eles eram a linha de frente. É como se hoje nós tivéssemos uma liderança que profanasse o templo. Nós fôssemos liderados por pessoas que não dessem mais importância para a santidade diante de Deus. Porque os nossos pastores, os nossos líderes, têm uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida reta diante de Deus, uma vida de exemplo para nós. Por quê? Porque eles são a linha de frente, eles são os pastores e nós somos as suas ovelhas. Quando a igreja, a liderança da igreja comete um erro, quando a liderança da igreja começa a profanar a igreja, começa a se desviar dos caminhos do Senhor, toda a igreja paga o preço. É o que acontecia nessa época. O povo começou a pagar um preço, o povo começou a regredir. Nós vamos ver aqui na frente, aqui nós vamos ler daqui a pouco, que eles viam as outras nações progredirem, serem prósperas, e eles começaram a andarem para trás. E mesmo assim eles questionavam a Deus. O que nós estamos fazendo de errado? Achando que o fato deles serem sacerdotes e servirem na casa do Senhor já era o suficiente para que Deus os abençoasse. Mas nós sabemos através da palavra que não é assim que funciona. Não é porque nós temos uma função dentro do templo, uma função dentro da igreja, que isso nos torna santo. E nós não precisamos mais ter uma vida reta diante de Deus. Todos os dias nós temos que vigiar, nós temos que orar, redobrar a nossa atenção para que o pecado não entre na nossa vida. Amém? Divórcios e casamentos mistos. Por ser um povo separado para testemunhar o verdadeiro Deus, o casamento misto era proibido, pois resultaria na introdução da idolatria em Israel. Malaquias mostra o quanto Deus abominava essas relações, pois além de quebrarem a aliança, desmantelavam suas famílias, tornando-se maus exemplos para os filhos, para os filhos e para nós. Para os cristãos, o casamento não é um simples contrato que pode ser rescindido quando uma das partes não está satisfeita. Casamento é uma aliança firmada diante de Deus e dos homens, um compromisso valoroso até que a morte os separe. Aqui, Malaquias enfatizou a respeito da família, porque nós temos visto hoje, eu tenho certeza que vocês conhecem coleguinhas na escola, na vida secular de vocês, fora da igreja, muitos adolescentes, jovens, que estão sendo criados num seio familiar que já está dividido, onde o pai já não convive com a mãe mais, onde o filho passa parte do seu tempo com a mãe e parte do tempo na casa do pai, entendeu? Dos seus avós, ou materno ou paterno. Por quê? Porque houve uma separação. E Deus condena a separação, Deus condena o divórcio. Por que a nossa igreja existe? Na nossa igreja, São Bernardo do Campo, existe um RI muito rigoroso. E de fato tem que ser mesmo, que fala sobre a questão da separação. Por que uma pessoa não pode ser líder na igreja e não pode ser pastor, presbítero, diácono, se ele for divorciado da sua esposa? Porque isso não é bom aos olhos do Senhor. Deus estabeleceu a união do homem e da mulher para que fosse até que a morte os separe. Entendeu? Então, enquanto nós estivermos nesta vida, enquanto nós estivermos nessa vida terrena, casou-se uma vez, até que a morte os separe. Você pode ouvir por aí, já deve ter ouvido falar, não, mas se não está dando certo, então é melhor separar. Não, por isso que a gente tem que orar muito em relação a casamento, por isso que ainda não é o tempo de vocês, mas quando chegar esse tempo, o tempo de namorar, o tempo de escolher uma pessoa para o casamento, tem que ser debaixo de muita oração, debaixo de conselho de pai e mãe que tem mais experiência e que tem amor por vocês. Por quê? Porque isso é uma coisa muito séria. Não se pode hoje constituir uma família pensando em se separar amanhã ou depois. Depois quem vai pagar o preço por isso são os filhos que vão ficar desse casamento. Amém?
A vinda do Senhor. Os judeus submergiram em confusão moral e perda de fé. Olhavam para as nações ímpias e viam prosperidade, enquanto eles viviam em servidão e escassez. Então julgavam felizes os transgressores e questionavam onde está o Deus do juízo. Em resposta, Deus prepara seu mensageiro para anunciar a vinda do Senhor e o dia em que os pecados serão removidos, renovando sua aliança de fidelidade. Anos mais tarde, essa profecia se cumpriu em João Batista. Está lá em Mateus 11, capítulo 11, verso 10. Ao anunciar o caminho do Senhor, Cristo tomou para si a pena de morte dos pecadores, pois somente Ele remove os pecados daqueles que creem e concede-lhes vida eterna. Já falamos muito sobre isso também, meus queridos adolescentes. Somente Jesus pode nos redimir. Não existe salvação fora de Jesus. A profecia se cumpriu desses profetas, ao qual nós falamos, eu destaco Zacarias. Essa profecia se cumpriu quando o primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista, que era primo de Jesus, já estudamos sobre isso também, ele vem e anuncia a vinda de Jesus. Certo? Jesus vem, passa por essa vida, nos ensina muita coisa, certo? Acerca de qualquer assunto, está aqui no Novo Testamento, e depois morre para que nós tivéssemos direito à vida eterna. A infidelidade, infidelidade nos dízimos e nas ofertas. A nação era infiel com Deus e com a sua casa na retenção voluntária dos dízimos e das ofertas. Esses recursos deveriam sustentar os levitas e as suas famílias, que serviam integralmente no templo. Ao reter as ofertas, o povo não roubava apenas de Deus, mas atraía juízo e maldição para si mesmo. Ou seja, eram seus próprios saqueadores. Os dízimos e as ofertas sempre foram designados para o sustento da casa de Deus. Portanto, para nós deve ser um prazer entregar um pouco do muito que Ele tem nos oferecido. Tenha em mente que você não entrega o dízimo e oferta para ser abençoado. Presta bem atenção nisso aqui. Você não entrega o seu dízimo para ser abençoado. Você entrega porque já foi abençoado. Sei que vocês ainda não estão em idade de trabalhar, mas daqui a pouco vão estar formando, vão estar aí ingressando no mercado de trabalho. E é importante que vocês aprendam isso desde já da sua adolescência. Né? De fato, vocês ouvem isso desde a infância, né? Devem ver os seus pais dizimarem e ofertarem na igreja. E vocês vão ouvir muita coisa aí fora acerca disso, dizendo que isso não é necessário, que Deus não precisa do seu dinheiro, que dinheiro é para sustentar pastor, e isso, aquilo. Mas eu tenho uma palavra para vocês, eu falo isso por experiência própria. Aquele que dizima fielmente na casa do Senhor não tem do que se reclamar em relação a portas abertas. Deus sempre dá o sustento para aquele que é fiel no dízimo e na oferta. Agora, eu costumo dizer o seguinte, aonde nós vamos conseguir arrumar um patrão que dá o direito da gente ficar com 90% do dinheiro e pega só 10% para ele? Isso é o que Deus faz. Deus não pede o seu dinheiro no dízimo, não é lei dizimar para que ele possa gastar o seu dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata, Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele testa a sua fidelidade, Ele abre as portas para você e testa a sua fidelidade no dízimo e na oferta, e com esses dízimos e essas ofertas é que nós mantemos o templo, é que nós mantemos as nossas salas de escola dominical, que tem uma estrutura maravilhosa, vocês podem desfrutar disso e sabem disso, onde nós temos uma igreja que é muito séria em relação a dízimos e ofertas, aplica muito bem o dinheiro que é ofertado na igreja. Nós temos uma estrutura na igreja fantástica. Haja visto que nós estamos fazendo agora, os cultos sendo transmitidos ao vivo, nesse período de pandemia. Toda a estrutura que a nossa igreja tem provém de dízimos e ofertas. A igreja precisa de dinheiro, assim como a nossa casa necessita do dinheiro. Então, grava bem isso, o dinheiro não é para sustento de Deus, porque Deus é quem nos sustenta, Deus é o dono de todas as coisas, é soberano, e nós não conseguimos nada se não for por vontade dele. Então, dízimos e ofertas é para manter a casa do Senhor em ordem, para poder sustentar a casa do Senhor. Amém?
o triunfo dos justos. Embora aparentemente a totalidade da nação estivesse em pecado, havia os remanescentes fiéis e incontamináveis. O Senhor tinha um memorial acerca deles. Suas vidas justas e boas obras jamais seriam esquecidas. Logo ficaria clara, como a luz do sol ao meio-dia, a diferença entre o justo e o perverso, e o que servem a Deus e o que não serve. Nossa esperança é saber que Deus sempre recompensa os que servem de todo o coração, mesmo em meio à degradação moral ou espiritual da sociedade. Vale a pena ser fiel ao Senhor. A mensagem de Malaquias. Estou no tópico 3. Malaquias foi o profeta que mais falou sobre a preservação da integridade da família. Além disso, ele apontou a ausência de integridade moral e espiritual como fatores resultantes da ingratidão e da falta de fé do povo. Os divórcios levianos dos judeus destruíam casamentos duradouros com esposas judias, fiéis, com o objetivo de eles se unirem a mulheres idólatras, mais jovens, constituindo jugo desigual. Além de o ato ser condenado, ele trazia novamente o paganismo para dentro da nação. A despeito dessa conduta reprovável, os judeus realizavam suas práticas religiosas sem consciência ou temor às leis de Deus. Após repudiarem suas esposas e contraírem novos matrimônios, se dirigiam ao templo para oferecer sacrifícios e até choravam sobre o altar. Deus condenou tal atitude e rejeitou suas ofertas. Com isso, concluímos que religiosidade sem amor à família é uma prática rejeitada por Deus. Não por acaso nosso Senhor compara a relação entre a igreja de Cristo com o casamento. Encontramos isso em Apocalipse 19, versos 7 e 8. Esse exemplo é suficiente para compreendermos que Deus jamais aceitaria um divórcio nessa união. E a falta de harmonia e de respeito no casamento é tão séria que impede as orações dos maridos de serem atendidas. Sim, os dízimos e as ofertas são temas importantes da mensagem de Malaquias. A nação era infiel, retendo a parte que pertencia ao Senhor. Entendemos que a fidelidade a Deus não deve estar condicionada às circunstâncias que vivemos, mas à obediência que devemos à sua palavra. Não é o valor que ofertamos que agrada ao Senhor, mas sim a intenção de cumprir as suas ordenanças. Meus irmãos, quero concluir aqui com os irmãos. Diz assim, a infidelidade é a maior desonra que um homem pode imputar ao seu relacionamento com Deus e com o próximo. O Senhor nos chamou para sermos leais aos seus mandamentos, e isso inclui a forma como o adoramos e tratamos nossa família. Por isso devemos temer ao Senhor, sendo íntegros em nossos relacionamentos. Os fiéis, Deus os tem com tesouro particular. No dia do julgamento, Ele os poupará como um pai protege a sua família. Amém, meus irmãos? Concluímos assim a nossa revista do primeiro trimestre. Os irmãos já estão aí com a revista do próximo trimestre, certo? Que com certeza domingo estaremos aí, ou eu, ou o professor Rodrigo, né, ou a irmã Cristina, estará aí novamente gravando um vídeo para melhor esclarecer tudo aquilo que é proposto pela revista. Quero fazer uma oração rápida aqui com vocês, certo? Eu vou saber que vocês viram esse vídeo quando vocês deixarem um comentário lá embaixo, viu? Depois quero olhar lá e ver o comentário de vocês lá debaixo desse vídeo, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de aprender com a Tua Palavra. Que o Senhor continue nos abençoando, abrindo o nosso entendimento, para que possamos estar firmes e fortes na Tua presença, Pai. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos e muito obrigado pela atenção.